Fala pessoal, aqui é o Cifa, meu tipo de personalidade é ESTP e hoje eu vim fazer mais um vídeo para vocês sobre o tipo de personalidade INFJ. Como vocês podem ver, tá chovendo muito aqui na região onde eu moro. Eu resolvi fazer o vídeo com barulho de chuva mesmo, espero que vocês gostem. E aí eu vou citar 4 características da personalidade INFJ para você ver se você identifica em você ou em pessoas que você conhece. Primeira característica que a gente pode falar sobre a personalidade INFJ é que esse tipo de personalidade, ele tem um planejamento do próprio futuro dele a muito longo prazo. Ele consegue fazer uma gestão de riscos a longo prazo, né? Então, geralmente, quando você conversa com o INFJ, ele vai te falar sobre coisas que ele vai estar fazendo no futuro, que ele pretende fazer no futuro. Ele tenta conversar sempre sobre o que pode acontecer quando ele for fazer as coisas que ele quer fazer no futuro, as consequências das atitudes dele no futuro, né? Então ele tenta fazer sempre esse balanço das atitudes dele. Então ele pensa sempre a muito longo prazo. Geralmente, né, esses planejamentos dele, aspirações que ele tem, são relacionados com alguma coisa social. Por quê? Porque esse tipo de personalidade, ele é um dos tipos idealistas. Os NFs são os tipos idealistas. Então, do ponto de vista dos NFs, o importante é o impacto social daquilo que eles fazem, né? Eles gostam de pensar que os planejamentos, as atitudes, os valores causem algum tipo de impacto social, causem uma mudança social. Então, o INFJ sempre vai demonstrar, em algum grau também, esse tipo de prioridade, né? Qual o impacto social daquilo que ele planeja fazer? Como gera cooperação? Como inclui mais pessoas? Então, essa é uma preocupação constante desse tipo nos planejamentos que ele faz para o futuro. Uma segunda característica que a gente pode falar sobre esse tipo de personalidade é que ele é muito responsável com os valores dos grupos em que ele faz parte. O que isso significa? Significa que quando ele faz parte de algum grupo, né, de alguma comunidade, seja família, seja trabalho, seja qualquer tipo de coisa, ele defende aqueles valores com unhas e dentes. Então, para ele, quando ele acredita que aqueles valores do grupo que ele está inserido são valores justos, são valores que vão contribuir para os objetivos dele de futuro, para as mudanças de impacto social dele, ele vai procurar o máximo possível preservar aqueles valores. Ele vai adotar aqueles valores de verdade. E ele vai defender. É daí também que vem o idealismo, né? Porque quando ele acredita numa causa, quando ele adota uma determinada ética, ele é muito responsável com aquilo. E ele também é responsável com os sentimentos das outras pessoas. É um tipo de personalidade que ele é muito abstrato. O que significa isso? Significa que ele percebe nuances que não são concretas, né? Que vão além daquilo que a gente pode ver. Então, geralmente, ele consegue perceber muito bem os sentimentos das outras pessoas. Apesar dele ser pessimista em relação a esses sentimentos, ou seja, ele tem bastante desconfiança quando ele acha que aqueles sentimentos não são verdade, ele tem aí uma determinada paranoia, uma preocupação, né, em ser manipulado em relação a esses sentimentos de outras pessoas, de ser usado às vezes. É por isso que ele busca o máximo possível ser responsável. Então, a gente pode dizer que ele tem um sexto sentido social. Ele analisa muito bem aí os valores das pessoas, os sentimentos, né? E ele não costuma levar a sério quando ele acha que alguém está mentindo, porque ele se importa muito com o caráter das pessoas também. Então, para ele, quando alguém mente ou alguém força algum sentimento, né, ativa uma certa paranoia nele e uma das coisas que ele mais despreza aí é quando a pessoa é falsa, né? Quando a pessoa inventa alguma coisa que não é, força alguma coisa que não é, quando a pessoa esconde quem ela é de verdade, né? Ele tem aí uma percepção aguçada disso. Então, se você se identifica com isso, né, é um indicativo aí de que você é INFJ. Uma terceira característica que a gente pode falar sobre esse tipo de personalidade é que o INFJ ele funciona como um espelho das outras pessoas. O que isso significa? Significa que ao adotar os valores das pessoas, dos grupos,
nas pessoas que rodeiam o INFJ, ele também busca refletir as atitudes das pessoas. Ele reflete os valores e as atitudes. Então, por exemplo, quando alguém está agindo, tem um comportamento ruim, um comportamento corrompido próximo dele, ele acaba adotando esse comportamento também e esses valores. Então, o que eu disse na característica anterior, vale também para as coisas ruins, né? Infelizmente, o INFJ, quando ele se cerca de pessoas com maus hábitos, com valores ruins, com atitudes ruins, ele se contamina com isso. Ele funciona como um espelho e às vezes ele nem percebe. Então, para a personalidade INFJ, é determinante que ela se cerque de pessoas com bons valores, né? Com bons hábitos, que ela não se cerque de pessoas, por exemplo, que usam muita droga, que são muito viciadas em sexo, por exemplo, é uma coisa que afeta o INFJ também, que tem maus hábitos alimentares, que não fazem exercícios, etc. Quanto mais o INFJ se aproxima dessas pessoas, mais parecido com elas ele fica, e é um processo rápido, como se fosse um reflexo de espelho mesmo. Então, se você identifica isso em você, é mais uma característica de que você pode ser INFJ. A quarta e a última característica que a gente pode mencionar aqui sobre o INFJ é que ele cobra muito de si mesmo. Ele tem um constante pensamento na cabeça dele de que ele não é suficiente. Ele tem um código moral muito elevado. E que na maioria das vezes, né, ele acaba sendo hipócrita, porque ele não segue aqueles valores que ele tem, né? Ele é muito crítico em relação à moralidade dele, do ponto em que ele se martiriza, ele se auto-sabota, se diminui sempre, porque ele sabe que ele não tem como seguir aqueles valores que ele acredita que são os valores certos. E que também são os valores que ele cobra que outras pessoas tenham, hipocritamente, na maioria das vezes. Então, isso leva o INFJ a se colocar numa posição em que ele mesmo cobra muito além daquilo que ele mesmo pode entregar. Então, isso é um fator de ansiedade, é um fator que pode ser um fator que coloca o INFJ numa posição de medo, de insegurança, porque além disso, o INFJ também tem muito medo de como as pessoas percebem ele. Ele tenta, às vezes, disfarçar, ele tenta não se mostrar de verdade quando ele tá com essa insegurança, no caso, né? Quando ele tem esse medo, essa ansiedade de performance, né? Que eu costumo falar, que é o seguinte, ele tem medo de que as pessoas percebam ele de uma maneira ruim, né? Ele tem medo que as pessoas tenham uma má experiência com a presença dele. Então isso são dois gatilhos aí de ansiedade pro INFJ, e que um é gatilho de outra coisa, na verdade, por medo às vezes de parecer estranho, de parecer, de ser mal notado pelas pessoas, vamos dizer, ele acaba se cobrando de ser uma coisa que ele não é. E, na maioria das vezes, ele tenta ser aquilo que ele não é. Então, com o passar do tempo, o INFJ vai percebendo que nem sempre você tem como agradar todo mundo. E que, na verdade, o INFJ é uma personalidade excêntrica, porque é uma personalidade que não é tão comum na sociedade. Conforme o tempo vai passando, ele percebe isso, né? Ele consegue aí se cobrar menos, se martirizar menos. Mas uma característica forte desse tipo é essa martirização e é esse medo, essa ansiedade de performance. Então eu vou ficando por aqui, mas se você se identificou com as coisas que eu falei nesse vídeo, não esquece de deixar uma curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, muito importante, né, para esse trabalho. Se você quiser verificar o seu tipo de personalidade numa conversa comigo, eu vou deixar o link aqui do site, você pode agendar, né, lá tem os horários que eu atendo, né, as pessoas. Você ganha um PDF com informações principais sobre o seu tipo de personalidade, para você imprimir, guardar, para você ler sempre que você precisar. Bom, eu vou ficando por aqui, que a chuva está aumentando, e é isso aí, até a próxima.